Glória a Deus. Diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tome seu assento. Que alegria. Estou desde ontem um desejo no meu coração de adorar ao Senhor. E de vez em quando eu me atrevo a cantar. Mas como é bom sentir essa atmosfera de uma igreja viva, clamando, adorando e desejando em seu coração a vinda de Jesus. Sabe, nós vivemos um tempo onde as pessoas têm perdido a expectativa do céu. Ou aqueles que ainda dizem almejar o céu, são porque talvez eles têm medo do inferno. Só que o céu nunca foi preparado para alguém que tem medo ou que tenta escapar do inferno. Não, o propósito do céu, do céu, é que estejam lá aqueles que têm afeição verdadeira por Jesus. Nós já ouvimos aqui, você já recebeu, através das postagens nas redes sociais, que o melhor da vida é nós sabermos para que nascemos. Eu sempre digo que existem 2 dias, bispo, que são importantes na nossa vida. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o porquê nascemos. Nós viemos de Deus e nascemos para Deus. E tudo que você tentar traçar nessa terra, fora dessa realidade, será um desperdício de vida. Então eu tenho certeza que Ele tem coisas grandes para a sua vida e que você possa ser restaurado em seu coração pelo desejo ardente pela eternidade. Amém? Pegue sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Nós vamos até o capítulo de número 10. E aqui juntos nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, que por sinal são muito conhecidos. Enquanto você procura, ou enquanto vai ser projetado no telão aqui, eu quero expressar a minha alegria de poder estar aqui nessa igreja linda, parabenizar toda a organização do congresso, parabenizar todo o corpo de serviço que se dedicou na realização desse congresso. Louvar a Deus pela vida dos meus amigos, Bispo Gilberto Luz, Pastora Fabiana, alegria revê-los e estar aqui. Rever aqui também muitos outros amigos, Pastor Gabriel, Letícia, Deus abençoe vocês. Dentre tantos outros, Luquinha está ali, Deus abençoe. Luquinha é da área, né? E aí, meus irmãos, é muito bom estar aqui. Além de muitos outros amigos preciosos que temos aqui, essa conexão poderosa, né, do impacto radical. Eu acredito que quando acontece a conexão do céu com a terra, o Espírito Santo proporciona um crescimento que ninguém, nem nada é capaz de frear. E como se atinge, ou como se alcança a conexão do céu com a terra? Quando nós aprendemos a viver em unidade. Unidade. E nós vamos ver isso na declaração, quando Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3, Ele está presente. É a terra se conectando com o céu. Nós vamos ver isso no Salmo 133, que diz que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ali, o Senhor ordena a sua bênção. Então, quando acontece essa conexão do céu com a terra, a bênção de Deus é liberada e, inevitavelmente, o crescimento, as tendas, elas se alargam e o reino de Deus avança na terra. Amém? Deus abençoe. Hoje eu estou acompanhado da minha digníssima esposa, a qual eu tenho o privilégio de estar casado 25 anos. Começamos bem novinhos, pais de 3 filhos, Fabrício, Isaac e Rebeca. Fabrício já casada. Fomos pais, eu com 17 e ela com mãe com 15. Olha isso, irmãos. Meu Deus, 2 crianças. Mas crescemos, não conhecíamos o Senhor Jesus, pulamos os processos, mas Deus tem nos abençoado ao longo de todos esses anos e tem nos dado a graça de juntos pastorear o Ministério Internacional da Transformação,
ou para os mais próximos, Igreja Transformação, ali no Parque São José. Há 11 anos estamos ali exercendo o ministério pastoral. Estamos vivendo um tempo de visitação. E por falar em visitação, já ia me esquecendo, eu trouxe um presente aqui para o meu bispo, aqui para a minha pastora. Entrega para mim ali, minha irmã, por favor. Uma pulseirinha aqui da visitação, uma recordação para vocês guardarem, amém? Você pode aplaudir Jesus pela vida dos pastores locais. Que Deus abençoe também todos os demais pastores que são amigos aqui. Também estou acompanhado do nosso discípulo Caio, do meu irmãozão Ronald, para os mais próximos, Didim, né? Sua esposa Vanessa, xará da minha esposa, seu filho Ronald, Maranata Ronald. Pastor Guilherme está ali também, vem nos acompanhando, que honra tê-lo aqui. Tem mais alguém da transformação por aí? Não, né? Só eles aqui, sentadinhos juntos. É quem está lá? É Felipe? Filipinho, que bênção, Deus te abençoe, que alegria tê-lo aqui. Feliz de ver aqui também alguns amigos que estão estudando conosco lá no seminário, Roberta, Rafael, Elvia, Deus os abençoe. Estou muito feliz, irmãos, e muita vontade também. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Eu creio que essa noite é uma noite onde Deus vai nos levar de volta ao essencial, de volta ao que de fato nos importa. Amém? E eu quero ler com os irmãos o versículo 38 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. O nosso tema é adoração, o melhor da vida, reconstruindo, reorganizando, reordenando a nossa escala de valores. E eu quero ser fiel a esse tema que o Espírito Santo iluminou o coração dos organizadores para que sejamos direcionados pelo céu. Amém? Vamos lá, você encontrou aí? Diz assim, 38º versículo, está escrito: quando eles seguiam viagem, quem? Jesus e os seus discípulos. Jesus entrou numa aldeia e uma certa mulher, segundo Lucas, chamada Marta, hospedou-os na sua casa. Marta também tinha uma irmã por nome de Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. A minha tradução aqui é Nova Almeida atualizada, mas há algumas tradições que dizem que Maria quedava-se aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Versículo 40 vai dizer que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Lucas é detalhista em trazer isso para nós. Então, ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fizesse sozinha todas as atividades, ou que eu fique sozinha para servir? Diga a ela agora que venha me ajudar. E o 41 diz que Jesus lhe respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas no 42 ele diz que apenas uma coisa é necessária, uma coisa apenas é essencial. Uma coisa apenas é o que realmente importa. E Maria, tendo a opção de escolha, ela escolheu a melhor parte. E eu não posso tirar isso dela. Em outras palavras, e isto ou esta não lhe será tirada. Olhe para cá. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor nos revele o Espírito por detrás da letra e que o Senhor direcione os nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha anular, repreender toda a investida do adversário. E não permita, Senhor, que a tua igreja faça desse texto apenas mais um sermão a se ouvir,
mas que de fato todos os princípios e revelações trazidas a nós nessa noite de adoração sejam aplicados em nosso espírito, em nossa alma, e que possamos viver de fato a Tua palavra. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Queridos, o meu espírito ficou um pouco inquieto ao buscar uma palavra para esta conferência. Mas aos poucos, o Espírito Santo foi me trazendo paz e me direcionando a um texto que eu acredito que é muito pontual para essa realidade que nós estamos refletindo nesse tempo. Uma proposta que traz a nós a revelação do quanto estamos acelerados, do quanto temos a cada dia nos tornado escravos de nossas agendas. Muitos filhos e filhas de Deus adoecendo por causa do excesso de trabalho, de atividades, que muitas das vezes estão totalmente desconexos com o propósito que Deus tem para cada um de nós. E é dentro dessa realidade que a gente precisa refletir e entender o que o Espírito está querendo trazer ao nosso coração. O evangelista Lucas, ele vai relatar que Jesus agora com os seus discípulos vai entrar numa aldeia que quando nós estudamos e fazemos pesquisas, nós vamos perceber que essa aldeia era Betânia, um local aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. E acredita-se que Jesus tinha o hábito de sempre frequentar aquela aldeia, aquele povoado, de maneira que algumas amizades foram desenvolvidas ali. E Lucas vai relatar esta família que tinha uma afinidade, um elo de ligação com o Senhor Jesus, representada por 3 irmãos, a saber, Marta, Maria e Lázaro. Eu sei que você conhece todo esse contexto. E o nível de relacionamento que essa família desenvolveu com Jesus fez com que de fato, eles não fossem apenas conhecidos. Eles não fossem apenas aqueles que davam abrigo, mas de fato eles se tornassem amigos de Jesus. E o texto vai dizer que quando eles chegam nessa aldeia, Marta, que supostamente é uma das irmãs mais velhas, ela toma a iniciativa de hospedá-los. Esse texto vai falar apenas ou vai dar ênfase, a 2 personagens aqui, Marta, que é a primeira que nós estamos falando, e Maria, a sua irmã, talvez mais nova. Ou vai dar ênfase ao comportamento, ao posicionamento que essas 2 pessoas têm quando Jesus está diante dela. Agora olhe para cá, dobre a sua atenção. O texto vai dizer que Marta, ela toma a frente e recepciona Jesus e sua comitiva. E a sua alma se inquieta porque ela agora está preocupada em proporcionar o melhor para aquela visita. Uma vez que dentro da perspectiva judaica, uma vez que você recebia alguém e você não desse o seu melhor, ou que você não conseguisse proporcionar um mínimo de conforto para essas pessoas que visitavam a sua casa, isso era muito vergonhoso. E talvez Marta, por ser a irmã mais velha, que é muito comum que as pessoas que são mais velhas, dentro de um ambiente tenham ou desenvolvam essa natureza de controle, de tomar a frente. Marta se apresenta uma pessoa proativa. Ela talvez, ela por essa razão apresenta essa característica de se preocupar tanto, gerando uma autocobrança em si mesmo, que pode de repente estar sobre ela, fazendo com que ela tenha medo de não atingir as expectativas. Então olhe para cá, quem está me ouvindo diga amém.
Então esse é o primeiro cenário que Lucas relata, uma pessoa proativa, preocupada em proporcionar o melhor para aqueles que estão em sua casa, e talvez por ela ser a irmã mais velha, ela tenha essa proatividade de tomar a frente, e de preparar o ambiente, de preparar a comida. E a gente sabe aqui, principalmente as mulheres, que quando você recebe uma visita, você logo vai ficar preocupada ali no que oferecer, no que proporcionar para aquelas pessoas. Agora o segundo cenário é uma jovem por nome de Maria, com um comportamento totalmente, olha para cá, totalmente oposto. O texto vai dizer que ela é uma admiradora de Jesus, mas ela tem um comportamento mais contemplativo. Ela não está agitada como a sua irmã. Tudo o que ela deseja é ouvir o que Jesus tem a falar. É totalmente oposto às realidades e os comportamentos dessas duas irmãs. A primeira irmã que nós falamos aqui, Marta, ela tem, de maneira analítica, o diagnóstico da alma moderna. Ela tem muitas preocupações e Jesus identificou isso dentro da sua inquietação dentro de casa. Jesus percebeu que Marta, ela tem a sua vida desordenada pelo excesso de preocupações, de atividades e de muitas outras coisas. E isso faz com que ela seja uma pessoa agitada, sim ou não? Agora, irmãos, você já tentou conversar com uma pessoa agitada? Você conhece alguém totalmente hiperativo? Uma pessoa que você está falando, mas parece que ele está preocupado, fazendo alguma coisa, você não consegue capturar a atenção dele, é desafiador. E geralmente uma pessoa que é muito agitada, ela vai ter uma deficiência que vai de leve a pesada dificuldade de ouvir, ou deficiência no ouvir. E uma pessoa que está totalmente agitada, ela vai ter dificuldade para discernir as vozes que se deve escutar. A Bíblia diz que existem pelo menos 3 vozes que ecoam na direção de um filho de Deus. A primeira voz é a voz divina. A segunda voz é a voz do diabo. A terceira voz é a voz do nosso eu. E discernir qual é a voz que estamos ouvindo não é fácil. Quantas vezes eu já me equivoquei pensando que era Deus que estava falando, mas na verdade era o meu interior me impulsionando a buscar algo que Deus não tinha para mim. Quantas pessoas já se equivocaram, brigaram defendendo que ouviram uma voz de Deus, mas na verdade era o diabo implantando engano, tirando da rota, desvirtuando aquela pessoa do caminho de Deus. Uma pessoa que ela não consegue discernir qual voz a seguir, ela está comprometida a perder o seu destino. Escute isso. A voz que nós ouvimos no dia a dia, ela define o nosso destino. A voz que você está escutando vai definir o seu destino. E por que eu estou falando de ouvir? Porque uma pessoa, num contexto de Marta, ela talvez imperceptivelmente, ela despreza o melhor da vida. E uma pessoa que tem dificuldade, irmãos, de ouvir a Deus, olhe para cá, estou pregando para a igreja de Cristo aqui representada. Uma pessoa que ela tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, uma pessoa que ela não consegue ouvir o que Deus está falando nesse tempo, certamente ela vai apresentar sinais de instabilidade emocional. Porque se ela não discerne, se nós aprendemos na Bíblia que existem pelo menos 3 tipos de vozes que nós precisamos discernir,
E se essa pessoa não consegue discernir a voz que ela ouve num mundo de tantos barulhos e vozes, certamente essa pessoa vai desenvolver muitas dúvidas e confusões na sua mente. E nós temos na Bíblia, pastor Fabiano, bispo Gilberto, vários exemplos disso. Por exemplo, Saul. Saul é uma pessoa que quando ele não ouvia a Deus, ele ficava desorientado. E Saul é uma das pessoas que nós vamos encontrar na Bíblia com maiores características e traços de instabilidade emocional. Você vai ver que ele sofria de bipolaridade, por exemplo, porque uma hora ele queria abraçar Davi, ele dizia: Davi, meu filho amado, eu te amo, ninguém toca uma harpa como você, vem morar comigo. E daqui a pouco o pastor Gabriel, ele virava sem ninguém esperar, e estava querendo, pastora Letícia, matar o menino. Tudo isso porque ele não conseguia ouvir a Deus. Nós vamos ver que o próprio Saul, num desespero de uma direção para a sua vida, se submeteu a consultar uma feiticeira, que foi o que terminou de desgraçar a sua vida. Então, irmãos, um dos desafios nesse tempo é discernir o que Deus está falando. Mas talvez uma das coisas primárias que Deus quer compartilhar com o meu e com o seu coração nessa noite é que para nós ouvirmos a voz dele, nós vamos ter que aquietar a nossa alma, silenciar a nossa alma. Sabe, porque nessa agitação, nessa euforia, nessa ansiedade, nessa preocupação, nesse ativismo, meu irmão, minha irmã, você vai encontrar dificuldades. Você vai frequentar cultos e mais cultos. O bispo vai trazer profetas e mais profetas. Os outros pastores vão convidar homens e mulheres de Deus. E a sua vida não vai conseguir virar. Por quê? Porque você está agitado. Marta, ela tem uma oportunidade riquíssima que todos nós aqui gostaríamos de ter. A presença de Jesus física. Nós já temos a presença dele, mas ele em carne, na sua casa. Ela está deixando a oportunidade passar. Por quê? Porque dentro da sua alma há uma tempestade acontecendo. Há coisas que estão tirando a sua paz. E agora o texto vai dizer que essa agitação vai inquietá-la de tal forma que ela vai começar a reprovar outras pessoas, julgando que a agenda dela é a agenda que verdadeiramente agrada a Deus. Marta, além de agitada, inquieta, ela é uma pessoa que está equivocada. E esse é um equívoco que muitos de nós, muitas das vezes, cometemos, de achar que agrada a Deus quem tem uma agenda em atividade como a nossa. A gente acha que pelo fato de nós estarmos envolvidos, pelo fato de nós estarmos trabalhando, pelo fato de nós estarmos manifestando a obra de Deus, é dessa forma que nós estamos atraindo o olhar de Deus, irmãos, mas não tem nada que possa atrair o olhar de Deus, senão um coração quebrantado, um coração disposto a adorá-lo em espírito e em verdade. Então, irmãos, eu queria falar sobre a personagem dos excessos, Marta. E talvez essa, quem sabe, não é a realidade de alguém que entrou aqui nessa noite, que tem vivido uma vida semelhante à de Marta, que muitas das vezes está servindo a Jesus, que muitas das vezes está envolvida na obra, que muitas das vezes tem trabalhado assiduamente na casa de Deus, mas tem perdido noites de sono, mas tem sofrido picos de ansiedade. Uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que serve muito, uma pessoa constante na obra de Deus, mas uma pessoa que talvez não tenha conseguido nesse tempo ouvir a Deus, porque ela substituiu, sem perceber, o serviço pelo que realmente nos importa. Agora eu queria chamar a sua atenção. Em momento nenhum, Jesus vai dizer que o que Marta
está realizando é errado, porque na verdade ela está servindo a Jesus. Eu gosto muito de conversar com a minha esposa sobre Marta e Maria, porque ela é advogada de Marta. Ela sempre defende, olha, não mexe com Marta não. Ela gosta de Marta. Eu começo a apertar Marta, ela não, mas talvez era porque essas pessoas psicanalíticas, terapeutas, têm sempre uma perspectiva diferente. Mas Marta, ela é uma pessoa que a sua vida é representada por excessos. E todo excesso não é saudável, irmãos. Você está aí ou não? Todo excesso não é saudável. Eu posso falar um pouco sobre isso. Porque eu sempre fui muito intenso nas minhas coisas. Eu sempre fui 8 ou 80. Mas os excessos, muitas das vezes, vai desencadear problemas em nossa alma. Muitas das vezes, a intensidade com a qual servimos vai desencadear problemas no campo emocional da nossa existência. E talvez por essa realidade nós encontramos hoje dentro da igreja tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas que não conseguem romper questões e doenças emocionais na sua vida, porque simplesmente elas não conseguem desacelerar. Desacelerar nesse tempo é um desafio. A minha palavra não é um encorajamento a você deixar de servir, em hipótese nenhuma. Mas você entender o propósito do servir. Porque só pode manifestar serviço quem primeiro construiu intimidade. No coração de Marta, no pensamento, no entendimento de Marta, ela reprova Maria, porque Maria não está servindo. Mas Maria está com as suas ordens definidas, as suas prioridades definidas. E aí nós vamos perceber, irmãos, que quando Marta não consegue controlar esses excessos da sua vida, ela se torna uma pessoa totalmente ansiosa. Ela se torna uma pessoa totalmente ocupada, e toda pessoa que é ocupada em excesso, ela perde muitos privilégios da vida e da caminhada cristã também. Marta, nós vamos perceber que ela também exerce um excesso de superioridade, como eu já disse aqui, porque ela se compara um pouco superior à sua irmã, quando ela vai até Jesus, dizendo que só ela está servindo. Isso é um grande problema, irmãos, achar que somente nós é que estamos fazendo. Esses dias eu preguei sobre Elias, e eu gosto muito daquele momento que Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Ele: não, porque mataram todos os seus profetas. Se eu não fizesse, me matar, acabou a obra, o reino para. Grande equívoco. E Deus está dizendo para ele: não, mas você se esqueceu dos remanescentes. Tem muita gente aí que eu conservei, que está comendo pão, bebendo água, mas dando mais glória a Deus do que você, Elias. Agora, irmãos, preste atenção. Marta é o retrato, os pastores que nos conhecem, bispo, unanimemente, a maioria deles falam conosco, né? São coisas que a gente já ouviu de vários amigos. Pastor Rodrigo, pastora Vanessa, vocês trabalham muito. A gente trabalha muito na obra. Muito. Mas Deus tem ministrado aos nossos corações a importância do ouvir. Porque, irmãos, nós vamos encontrar na Bíblia uma pessoa que de tanto exercer algo, ele se tornou excelente. Há quem diga que a repetição é a mãe da habilidade. Tudo aquilo que você faz com frequência, você se torna bom naquilo. E a Bíblia vai dizer que Sansão, um homem cheio do Espírito Santo, com o propósito de libertar Israel da opressão dos filisteus, começou a se distrair no seu propósito. Começou a se perder na sua vocação. E ele começa agora a zombar dos filisteus, e todas as vezes
que os filisteus vêm contra ele, estando ele amarrado, estando ele aprisionado, ele conseguia escapar e vencer os filisteus. E isso acontece com frequência, em sequência. Até que um dia, seduzido por Dalila, você conhece a história, ele conta para ela sobre o seu voto. O seu cabelo é cortado, depois dele dormir no colo dela. E de repente ela grita assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Irmãos, talvez esse é um dos versículos que mais me deixa em crise quando eu leio. Mas não no sentido tão pejorativo. Porque ele diz assim, ó, tudo bem. Levantar-me-ei e vencerei os filisteus como de costume. Ou em outras palavras, como eu já estou acostumado a fazer. Eu já venho fazendo isso há tanto tempo, que ter que fazer de novo não é problema para mim. Mas o texto continua dizendo, e não sabia Sansão que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Às vezes, irmãos, nós corremos o risco de estar fazendo a obra de Deus sem Deus. De estar servindo a Jesus sem Jesus. De estarmos sendo igreja, como Laodiceia, com Jesus do lado de fora. A gente usa aquele texto para dizer, estou à porta e bato, para que Jesus abra a porta para Jesus, deixe Jesus entrar. Mas, irmãos, literalmente Jesus está dizendo aquilo para uma igreja. Eu estou do lado de fora, eu quero estar no meio, eu quero estar na mesa com vocês. Eu quero estar no lugar que é primordial para vocês. A melhor parte não está no servir, mas está no ouvir. E aí, irmãos, eu me lembro também da igreja de Corinto, porque assim como Sansão, ele ficou tão bom no serviço, ele ficou tão bom na realização do trabalho de vencer os filisteus, que ele não percebeu que o Espírito Santo se retirou. E às vezes, existem pessoas que estão cantando, mas não perceberam que o Espírito Santo saiu. Estão pregando, mas não perceberam que o Espírito Santo não está mais. Mas por que eles estão fazendo? Porque eles já aprenderam. Eles já desenvolveram a habilidade do fazer. É sobre isso que Deus quer tratar conosco. Porque, irmãos, Marta é o retrato de alguém que está cansada na obra e da obra. Ela está cansada da obra e da obra. E ela se tornou uma pessoa irritada. Uma pessoa que trabalha muito, negligenciando o princípio da intimidade. Ele vai viver uma vida comparativa. No versículo de número 40, ela vai dizer assim: o Senhor não se importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha para servir. Diga-lhe que venha me ajudar. Ela começa a se comparar. Ela começa muitas das vezes a se sentir superior. Ela acha que só o modelo dela de servir ou de adorar é o mais apropriado. E a igreja de Corinto cometeu o mesmo erro. Porque qual era o problema da igreja de Corinto? Olhe para cá, você está aí, diga amém. A igreja de Corinto era para ser, Bispo Gilberto, a igreja modelo da Bíblia. A igreja de Corinto era para a gente abrir a primeira e a segunda carta, pegar todos os ensinamentos de Paulo ali e colocar na nossa igreja. Porque Paulo começa escrevendo a carta aos Coríntios, olha para cá, dizendo assim, ó, nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Imagina, irmão, uma igreja que não tem necessidade de novos voluntários. Por quê? Porque toda membresia tem um dom diferente. Só que quando Paulo ele vai escrever a carta aos Coríntios, o problema da igreja é tão sério que ele começa escrevendo a carta assim, ó, eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Agora olhe para cá. Qual era o problema da igreja de Corinto? Porque valorizava o serviço e negligenciava a mesa. E a gente vai ver isso no capítulo 11 de Coríntios, quando Paulo começa a reprovar o momento em que eles se ajuntavam para a ceia. Porque a ceia é o retrato do que deve ser a comunhão.
Mas cada um pensava em si, uma igreja individualista, que estava preocupado com servir. Uma igreja que estava totalmente envolvida em atividades, trabalhando muito, programações, conferências, congressos e programação atrás de programação. Mas as agendas foram tomando os lugares dos discipulados. A agenda foi tomando o lugar do relacionamento. Só que, por outro lado, nós vamos ver alguém que entendeu o que é o melhor da vida. O melhor da vida é desfrutar da presença dele. O melhor da vida é tê-lo em nossa vida. A postura de Maria nos ensina a definir melhor a nossa escala de valores. E aí sim, a nossa vida passa a ter sentido. Nós vamos observar que Maria, através da sua proximidade com Cristo, através da sua intimidade com Cristo, a sua vida é reorganizada. O versículo 39 vai declarar isso. Ela definiu, ou decidiu estar diante de Jesus. Agora olhe para cá. O texto que eu disse no começo, fala que ela quedava-se. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que quando o texto diz que ela quedava-se, ou que ela ficava, não está falando de um ato, mas passa-nos a ideia de um hábito. Ou seja, era comum que Jesus frequentasse a casa delas. Então, aquela vez que ela estava ali, não era a única ou a primeira. Ela já tinha o hábito de todas as vezes que Jesus estava em sua casa, ela abria mão de todos os seus compromissos, esquecia todas as suas agendas, simplesmente para desfrutar da presença dele. Quando nós desfrutamos da presença de Jesus, irmãos, quando nós restauramos na nossa vida o altar secreto. A vida do cristão, ela é marcada por dois altares. O altar público e o altar secreto. O altar público vai falar da nossa reputação. É aquilo que as pessoas vão dizer de nós. O bispo é um excelente homem de Deus. Pastor Rodrigo, como muitas pessoas falam, é um pastor, um homem de Deus, comprometido, está lá. As pessoas falam, pastor Guilherme. É o que as pessoas veem a respeito do seu altar público. Está falando da sua reputação. Agora, irmãos, o que legitima a nossa vida espiritual é o altar secreto. Porque o altar secreto fala da nossa integridade. O altar secreto é o altar que revela quem nós somos de verdade. Por isso que quando eu olho para Jesus dizendo, quando vocês orarem, não orem como os fariseus que gostam de ser vistos nas praças com as mãos levantadas. Se você não ler cuidadosamente, você vai achar que Jesus está reprovando a oração ou a adoração pública, mas não. O que ele está reprovando é a forma teatralizada com que eles faziam isso. E Jesus nos orienta, não, se você quer verdadeiramente construir a intimidade, não faça isso dessa forma, mas entra no teu quarto e fecha a porta. Porque quando você fechar a porta, o Pai que te vê em secreto te recompensará. Agora, por que Jesus não mandou orar em outro lugar, irmãos? É muito prático. Porque o quarto é o lugar que a gente não maqueia ser uma coisa que não somos. Todo mundo no quarto é o que é. Pastor Gabriel, Deus jamais desejou se relacionar com um personagem, irmãos. Eu ouvi a história de um pastor que estava numa crise, ele não estava conseguindo ouvir Deus. E aí ele foi para o monte, chegou lá no monte, ele começou a orar, ó Deus santo e excelso nas alturas, eu te dou glória, meu Senhor. E começou fazendo aquelas orações com uma voz mais... uma voz mais engrossada, e de repente ele sentiu uma mão, pastora Letícia, no ombro dele e falou assim, pode orar normal, só está a gente aqui.
Era o Espírito Santo falando com ele. Sabe, às vezes a gente quer enfeitar, a gente quer construir uma imagem daquilo que nós não somos. Muitas das vezes eu sou pastor de igreja, eu chamo essa responsabilidade, irmãos. A começar por mim, às vezes a gente quer transmitir uma superioridade, um espiritualismo, que na verdade não existe. Eu gosto muito quando José vai receber os seus irmãos, ele sai ao encontro, aborda toda a família que está vindo agora morar para o Egito, depois de ele ter solucionado o problema da fome mundial. E ele disse assim, olha, vocês vão se apresentar diante de Faraó, mas eu tenho uma instrução que é uma chave para vocês. Quando o Faraó perguntar qual é o ofício, com o que vocês empreendem, o que vocês fazem, vocês não vão dizer outra coisa a não ser o que verdadeiramente vocês são. Eu imagino que quando José passa essa instrução, alguém está dizendo assim, mas irmão, no Egito, ser pastor de ovelha é desprezível. No Egito, ser pastor de ovelha é vergonhoso. A gente precisa mesmo dizer o que nós somos para Faraó. O que José está dizendo? Se você quer possuir territórios, se você quer ter legitimidade nos ambientes que Deus te coloca, seja quem você é. Para de maquiar, para de inventar um personagem que não existe na sua vida. O caminho para construir a intimidade ainda é o quarto. Na igreja a gente veste uma indumentária de que nós somos os super crentes. Mas é no quarto que nós temos coragem de falar, Deus, eu estou arrebentado. Senhor, eu estou caindo, eu não estou aguentando, eu vou entregar. É nessa hora que o Espírito Santo encontra liberdade para nos forjar e aperfeiçoar o poder de Deus em nossa vida. Foi exatamente isso que Paulo disse na carta aos Coríntios, capítulo 12. Um dos versículos mais difíceis, talvez, de ser entendido. Por quê? Porque ele diz que quando ele está fraco, então ele é... Como que pode um negócio desse? Se eu estou fraco, eu sou fraco. Mas o Espírito Santo revela através da carta de Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí entra aquela frase que nós ouvimos tanto, né? Quem confessa fraqueza não vai confessar fracasso. Quem confessa tentação não vai precisar confessar pecado. Paulo está dizendo que quando a gente apresenta para Deus a realidade de quem nós somos, o Espírito Santo ganha espaço para nos lapidar e nos fazer crescer. O primeiro caminho para ouvirmos a voz de Deus, eu repito, recapitulando, é aquietar a alma. Pastor, como eu aquieto a minha alma? Abra espaço para Deus falar. Aquietar a alma é desacelerar e abrir espaço para que Deus se comunique. Em toda a Bíblia nós vamos ver Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver Deus interessado em comunicar-se com a sua criação. O problema é que muitas das vezes os nossos ouvidos estão fechados para discernir a voz do nosso Criador. Maria apresenta para nós uma vida devocional. Quando que nós ouvimos a Deus? Quando nós restauramos o altar do quarto secreto, o altar da integridade, o altar quando nós falamos quem nós somos verdadeiramente para Deus. O texto está dizendo que Maria, ela tinha o hábito de ouvir. Quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, nós começamos a desenvolver a intimidade. Agora olhe para cá, quem está me ouvindo, diga eu. Estou caminhando para o fim. Escute isso. Quando nós estamos aos pés de Jesus, quando você abre a sua Bíblia devocionalmente, quando que você está aos pés de Jesus? Quando você não lê a Bíblia por performance. Já li a Bíblia. Antigamente, meu tempo de menino, eu achava que espiritualidade se construía pela quantidade de vezes que você lia a Bíblia. Aí o menino falava, já li a Bíblia, irmão, 6 vezes. Aí no outro ano, já li a Bíblia 7 vezes. No outro ano, já li a Bíblia 8 vezes. Performance. O que Deus quer é que nós nos alimentemos do pão que nos sustenta e nos mantém de pé. Quando que nós estamos aos pés de Jesus, quando nós silenciamos a nossa alma para Ele falar.
Sabe, talvez o que Deus quer falar conosco, essa é a primeira noite, né? Estamos abrindo a conferência. O que Deus quer falar conosco é que nós precisamos aprender a reorganizar as nossas prioridades, como Maria. Como Maria. Maria, ela não ignora o serviço, ela apenas tem prioridades definidas. Ela não pula o processo. Ela não quer servir sem antes ouvir. Maria, ela tem o que eu chamo de código da excelência. Ó, eu não vi outra pessoa pregar isso não, isso é meu, está autenticado. Código da excelência. Eu não peguei no chat também não. O que é o código da excelência? O código da excelência Deus deu a Abrão, no capítulo 17 de Gênesis, no dia do aniversário dele de 99 anos. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Abraão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus deu a revelação de quem ele era. Quem conhece um pouquinho do hebraico sabe que o termo é El Shaddai, e a palavra Shaddai vem do termo Shed, que quer dizer amamentação, ou sei o que amamenta, em outras palavras, nas entrelinhas. Deus está dizendo para Abraão assim, ó, eu sou tudo que você precisa. Porque uma criança recém-nascida, ela não precisa de outra coisa a não ser do seio que amamenta, do leite materno. Então Deus está dizendo para ele, eu sou tudo que você precisa. Ele continua dizendo assim, Abraão, anda na minha... Aí ele fala, eu te farei pai de multidões. Aí ele vai dar agora uma nova crença sobre ele mesmo, porque ele já é idoso, com uma mulher estéril. Ele tem a promessa de pai de multidões, mas nada acontece até ali. Deus fala com ele, você vai ser pai de multidões. Aí por último Deus vai dar o código da excelência. O código da excelência é, anda na minha presença e ser perfeito. Qual é o código da excelência? Andar na presença. Maria sabia o que era isso. Porque o nosso grande problema, irmãos, é que a gente quer se aperfeiçoar primeiro, para depois andar na presença. E aí tem aquelas pessoas que falam assim, não, primeiro eu preciso parar de beber, para depois eu ir para a igreja. Primeiro eu preciso romper com aquele contatinho, para depois eu ir para a igreja. Não, primeiro eu preciso parar de sair final de semana, para depois eu ir para a igreja. Deus está falando com alguém aqui, primeiro você anda na presença. E a presença te aperfeiçoa. Você nunca vai conseguir ser perfeito para andar na presença. O diabo está te enganando. Ele está ganhando tempo. Mas se você quer o código da excelência, e você quer crescer e viver a sua vida um novo registro de espiritualidade e fé, anda na presença. Pode aplaudir aí. Por que andar na presença me aperfeiçoa? Porque a presença constrange. Presença constrange. Eu cheguei aqui sem demagogia, irmãos. Eu cheguei aqui, eu senti um constrangimento muito grande. Eu chorei ali. A presença constrange. Ele está na casa. Ele está na casa. Bispo Gilberto, se sairmos nós dois, a gente precisa repetir um almoço, já adiantando aqui. Se sairmos nós dois, por exemplo, pelas ruas do centro de Campos, e eu tenho uma admiração muito grande por ti, eu falo isso para os nossos discípulos e para todos lá, o Senhor é uma referência, e digamos que estamos nós dois, e no verão, Rua João Pessoa, por exemplo, nós estamos batendo papo, e a gente comprou um picolé. O Senhor terminou de chupar o picolé primeiro do que eu. O Senhor passou por uma lixeirinha, o Senhor jogou o papel do picolé na lixeira. O meu picolé estava mais congeladinho, eu demorei mais. Mas o picolé acabou e o papel ficou na minha mão e não tem nenhuma lixeira perto de mim. E eu estou com aquele papel melado de picolé na minha mão, melando a minha mão, e eu preciso desfazer daquele papel de picolé, daquela embalagem. E começa a passar na minha cabeça assim, ó, joga no cantinho do poste. Começa a passar na minha cabeça assim, daqui a pouco vai passar aí o pessoal da limpeza. Mas por que eu não faço isso? Porque eu estou do lado do bispo. E eu vou dar um mau exemplo para ele. Estou dando aqui um exemplo aqui bem baixo. Bem baixo.
a presença do bispo vai impedir que eu cometa um erro. A presença me constrange. Por que muitas pessoas caminham na igreja, mas elas se entregam aos desejos da sua carne? Porque elas não têm consciência de que estão na presença. Eu gosto da declaração quando Eliseu ou Elias, que diz assim: o Deus em cuja presença estou. Às vezes a gente aprendeu ouvindo as pessoas, a gente ora assim: Senhor, nós entramos em tua presença. A gente estava onde, gente? A gente já anda na presença. Eu levanto na presença. Eu vou trabalhar na presença. Eu vou para o culto na presença. Eu saio do culto na presença. Tem que andar na presença. E pode aplaudir Jesus aí. Eu aproveito e tomar. Eu preciso encerrar. O código da excelência, Maria tinha. O que Maria está nos ensinando? Olha aqui. Uma postura de adoração verdadeira. Nem sempre os nossos atos de serviço expressarão adoração verdadeira. Os seus atos de serviço podem favorecer sua comunidade, pode favorecer várias situações, mas nem sempre vão revelar uma verdadeira adoração. Maria, diferentemente, ela nos apresenta o que é verdadeiramente adorar. Primeiro, porque quando Jesus chega em sua casa, ela abre mão de todas as coisas secundárias e ela se assenta aos pés de Jesus, dando a ele toda a sua atenção. O que ela está transmitindo com a sua atitude? Senhor, a tua palavra para mim importa. Tem dias que eu chego lá na igreja assim meio estressado. E aí a gente começa a pregar, porque tem sermão. O bispo não, que o bispo deve ter um arquivo com 1000 sermões. Mas às vezes eu levo uma semana, pastor Gabriel, para fazer uma mensagem de domingo. E levo tempo e fico numa crise. Aí minha esposa vem com um cafezinho para me acalmar. Ela, calma, amor, calma, Deus vai falar. E aí chega na hora que a gente vai pregar. Aqui não, graças a Deus. Aqui o pessoal está de parabéns, vocês estão de parabéns. Mas lá na igreja, às vezes o pessoal na hora do culto, na hora da palavra, começa a sair, começa a andar, começa a dar vontade no banheiro, começa a dar sede. E às vezes, irmãos, o que eu interpreto que elas estão dizendo para mim é: o que você tem a dizer não importa para mim. O que você está dizendo não faz sentido para mim. A minha vontade é maior prioridade do que o que você está falando. Maria não. Ela para tudo. Nada mais importa. Há um livro do Luciano Subirá que diz: até que nada mais importe. Ela está dizendo: a tua palavra importa. Ela tem zelo pela palavra, ela tem zelo pelo ensino. Ela está dizendo: Senhor, eu não desprezo aquilo que sai da tua boca. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ouvida, quando você entra debaixo de uma palavra, o seu destino é transformado, irmão. Segundo, para caminhar para o fim, são 18 tópicos aqui, eu estou no segundo. Prioridades. Estou brincando, gente, calma. Paz no seu coração, não vai ficar agitado igual Marta aí não. Prioridade. Prioridade definida. Você acha que ela não percebeu que a irmã precisava de ajuda? Pouco provável, eu acredito que sim. Você acha que ela não percebeu que talvez alguém naquela roda ainda não havia sido servido? Eu acredito que sim. Você acha que ela não percebeu que talvez alguém estava sentado num lugar desconfortável e que ela poderia levantar rapidinho e pegar alguma coisa? Eu acredito que sim. Mas ela não permite que nada venha interpor entre ela e Deus. Ela não permite que nada interponha entre ela e Deus. E o que é isso? Prioridades definidas. Prioridades definidas. Terceiro, ela manifesta rendição. Então, recapitulando: primeiro, atenção. Segundo, prioridade. Terceiro, rendição. O que é a rendição? É se colocar diante dele sem reservas.
Problema, irmãos, que às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente já está olhando para o relógio com pressa, com um monte de compromisso, com um monte de coisa para responder no celular. Maria está dizendo aqui, se renda, sem reservas, entrega tudo, desliga esse celular, sai desse pacote de dados aí, afaste-se das suas distrações. Há um grande mentor que muito me abençoa, ele diz: Rodrigo, pior do que um cristão parado é um cristão distraído. Maria está sem distrações, priorizando a presença acima de qualquer atividade. E último, escuta ativa, ouvir com prontidão para obedecer. Você pode anotar isso se você quiser. A adoração começa com o silêncio e com a disposição de ouvir. Escute isso. Eu ministrei, acho que o último sermão que eu ministrei, eu falei que o céu está em silêncio para quem ainda não obedeceu a última ordem. Porque às vezes nós estamos querendo ouvir uma revelação nova, uma palavra nova, mas às vezes a gente ainda não se dispôs a cumprir aquilo que ele já falou. Qual é a última ordem? Ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos discípulos? Ele já deu essa ordem. Essa ordem não é só para o bispo. Essa ordem não é só para o pastor Gabriel e não para os outros pastores. Essa ordem é para todos. Agora escute isso. O céu está em silêncio para quem não se dispôs ainda a obedecer. Porque às vezes, irmãos, a gente quer ouvir, mas o nosso coração vai obedecer dependendo do que a gente vai ouvir. Às vezes a gente está desesperado, e eu já passei por isso, querendo ouvir uma palavra, e o Espírito Santo falou: o céu está em silêncio, porque Ele quer que você se mova no eco da última voz que você ouviu. Deus já falou, irmãos. Agora, como que Deus vai falar novamente se a gente não se dispõe a cumprir o básico que Ele já falou? Restaurar o secreto, voltar à vida devocional, voltar a jejuar, voltar a fazer propósito, voltar para as ruas, para as casas. Então nós precisamos entender que Maria é um modelo que nos ensina a aplicar o código da excelência e a reorganizar as nossas prioridades. E você vai perceber que Jesus, ele não vai reprovar Marta, mas ele vai dizer: esse ativismo agita, te cansa, te esgota. A sua irmã teve a mesma opção de escolha de você, mas ela escolheu a melhor parte. Em outras palavras, conjecturando para a nossa realidade, ela escolheu o melhor da vida. O que ela escolheu? A presença. Estar diante dele. O melhor da vida, ou a melhor parte, não é uma música. O melhor da vida não é uma atividade, não é uma tarefa. Mas o que é o melhor da vida? É Ele. É Ele. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você pode se colocar de pé comigo aí? Perdendo tudo por amor. E olha o que Jesus disse aqui, ó. E esta parte escolhida não lhe será tirada. Irmãos, o que é adoração? Estamos dentro de um congresso de louvor e adoração. Adoração é diariamente escolher a melhor parte. Eu esqueci quem é o autor, não vou arriscar para não errar, mas o pastor Gabriel deve lembrar, não sei se foi Lutero, que diz que quem não encontra ou busca a face do Senhor nas primeiras horas do seu dia, dificilmente o encontrará no restante da tarde. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa voltar para o quarto. Deus não está à procura de personagens. Deus não está à procura de pessoas que façam bem. Eu antigamente, talvez sem essa revelação, eu achava que Deus olhava as nossas atividades
Só, irmãos, que é um grande equívoco achar que Deus quer o que a gente faz. Deus quer o nosso coração. Deus, Ele está muito mais interessado em quem nós somos do que aquilo que nós fazemos. Eu tenho começado a entender isso de uns anos para cá. Não adianta você fazer muito se você negligencia os princípios. Não tem como você crescer com um princípio quebrado. Eu fecho aqui, me veio à mente, que nós vamos ver no capítulo 3 de Êxodo, Deus estabelecendo um chamado na vida de um dos maiores personagens bíblicos e uma das maiores referências proféticas para Israel até os dias de hoje. Capítulo 3 de Êxodo, passagem da sarça, Deus fala com ele. Eu vou te enviar, Faraó, você vai libertar o meu povo. No capítulo 4, um capítulo depois, o texto diz que o anjo aparece querendo matar ou Moisés ou o filho de Moisés. Você interpreta como você quiser. Como que Deus, num dia me chama, no outro Deus quer me matar? E Moisés não tinha circuncidado o filho dele. A esposa dele, que na hora pegou uma pedra, circuncidou o menino. O climão ficou pesado, ela jogou a pedra na ponta dos pés de Moisés e falou: marido sanguinário, Deus não vai te entregar algo grande se primeiro você não construir o que é fundamental entre você e ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos diante dessa palavra e eu trago essa palavra com muita convicção daquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Sabe, pregar para quem já tem o hábito não é o desafio. O desafio é você vir numa conferência relevante como essa e transmitir o que Deus quer falar. Nós vamos encontrar uma pessoa simples, mas que entendeu o melhor da vida. Talvez o que Deus quer nessa primeira noite é que você saia daqui com o entendimento que no coração de Deus há uma expectativa, um desejo ardente de que você volte ao que verdadeiramente importa. Sabe aquele texto que diz: lembra de onde caíste? Pratica as primeiras obras. Quando o texto diz lembra de onde caíste, ele não está falando de um lugar. Ele está falando aonde você caiu. Foi aonde que você caiu? Você caiu aonde? Você caiu lá no carnaval? Você caiu, foi naquela noite que você foi lá naquela boate? Você caiu... Não, foi quando? Ele não está falando aonde. Ele está falando de onde. Está falando de um nível. Que a igreja de Éfeso estava e que agora não estava mais. Eu fecho aqui dizendo que Deus deseja que você volte ao nível que um dia você já esteve. Você que entregou o ministério, Deus vai te pegar nessa conferência. Você que paralisou, Deus vai te pegar nessa conferência. Vai reorganizar as suas prioridades, a sua escala de valores e vai te posicionar para cumprir com autoridade, com legitimidade do céu, o teu chamado. Feche os seus olhos aí, adore a presença dEle, exalte ao nome dEle. Lamento o viver indiferente.